Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai continuar com o nosso tópico que é declinação. Então, de novo um pouquinho de gramática, vocabulário novo vai ter também porque vamos aprender através de frases, então vai ter palavras novas, provavelmente você vai aprender hoje. E tô falando provavelmente porque pode ser que você já saiba as palavras que a gente vai ver hoje, mas acredito que pelo menos algumas delas vão ser novas para você, sejam novas para você. E o que mais? E vai ver mais um pouquinho sobre a gramática, né? Que a gente está no tópico da declinação. Então, não é só vocabulário novo, mas também entender um pouquinho a gramática. O que eu quero dizer aqui? Esta aula seria melhor se não fosse a primeira que você está vendo aqui no canal. Se for a primeira aula, é melhor você acabar com ela agora, parar de assistir, ir procurar aula sobre o alfabeto ou ir procurar alguma aula mais concentrada no vocabulário. Gramática é melhor aprender quando você já sabe um pouco de polonês. E esta aula aqui, mais ainda, eu recomendo que você primeiro assista a aula sobre a declinação no geral. Tem uma aula sobre a declinação no nosso canal, onde eu falo o que é declinação, para que serve, o que acontece com as palavras, etc. Depois, eu gravei uma aula sobre a declinação da palavra eu. Aí lá eu fui explicando ainda algumas coisas, pensando de que aquela seria a segunda aula sobre a declinação na playlist. Depois fiz uma aula sobre a declinação da palavra você e agora estou fazendo a aula sobre a declinação da palavra ele. Então é melhor seguir essa sequência. Por quê? Porque o primeiro vídeo lá sobre a declinação é o mais geral, para entender o assunto mesmo. O segundo, com a palavra eu, eu já penso, já faço a aula pensando de que você sabe um pouquinho sobre a declinação, mas ainda repito algumas coisas, ainda explico, tá? Depois, sobre a palavra você, um pouquinho menos, porque já criei aquela aula, gravei pensando que você tinha assistido as outras duas. E aqui eu tô também fazendo esta aula já seguindo essa mesma lógica e seguindo a ordem. Por isso, eu recomendo que você assista primeiro aquelas outras aulas antes de chegar nesta aqui. Agora, caso você já tenha assistido aquelas outras aulas, aí perfeito, fique aqui comigo que a gente vai se aprofundar mais ainda nesse tema que é declinação, que é uma parte difícil da língua polonesa, né? Para muitas pessoas é a parte mais difícil da língua, e eu entendo, porque em português quase não tem declinação. Sim, mas é uma coisa que a gente tem que ir se acostumando. Aqui já vamos passar então para a tela do computador, para ser mais fácil de eu explicar para você as coisas. Ok, então a gente vai usar este documento. Você pode baixar o documento clicando no link do bônus na descrição do vídeo. Aqui eu vou fazer algumas anotações extras e essas anotações ficam disponíveis na descrição do vídeo também. O que é importante nesta aula, que eu não sei se eu tinha mencionado nas outras ou não, mas eu não recomendo você memorizar todas as formas possíveis da palavra ele, tá? Eu tô fazendo esta aula mais para você entender quais são as formas, para você ter a consciência de que tem várias formas diferentes e para que quando você encontre um texto ou quando você ouvir alguém falando essas formas, tipo on, jego, go, etc., que você saiba já que isso veio da palavra ele, tá? Então é mais para ter a consciência e para entender como funciona, não para memorizar e gravar tudo. Vamos ter as frases, tá? Então a gente vai ter uma tabela aqui, igual nas outras duas aulas. Vamos ter aqui uma tabela com o caso de declinação, né? A forma da palavra e os exemplos, então, essa palavra dentro das frases. As frases, sim, você pode ir memorizando.
pode usar o aplicativo Anki, que a gente usa naquela série do verbo do dia. E acho que tem algumas aulas no geral explicando também sobre o Anki. Aquele aplicativo é muito bom para ir memorizando, tá? Ok, acho que seria isso de introdução. Podemos passar então para o conteúdo, para a aula. Vamos lá, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é mianownik em polonês, em português nominativo. E aqui a forma da palavra ele é on. Então, a forma principal da palavra ele em polonês é on. On. É simples, né? On é simples. E vamos então passar para os exemplos. O primeiro exemplo é on jest moim bratem. Ele é meu irmão. Então, on significa ele, jest significa é, aqui, jest significa é. Depois temos moim. Moim veio da palavra mój, só que por causa da declinação, mój virou moim. Então, mój, meu. E bratem, também bratem não é a forma principal da palavra irmão. A forma principal seria brat. Então, vamos anotar aqui que brat significa irmão. E aqui está em forma diferente por causa da declinação, né? Ok, então, de novo. On, ele, jest, é, moim, meu e bratem, irmão. E a frase toda? On jest moim bratem. On jest moim bratem. Ele é meu irmão. E passando para o segundo exemplo, é jak on to robi? Como ele faz isso? Jak significa como. Jak significa como. On significa ele. To significa isso. E robi significa faz ou está fazendo. Robi faz, ele ou ela, né? Ele ou ela, porque você faz seria diferente. Ele ou ela faz ou está fazendo, que em polonês é a mesma forma do verbo. Então, de novo, jak, como, on, ele, to, isso, e robi, faz ou está fazendo. E a frase toda? Jak on to robi? Jak on to robi? Como ele faz isso? E aqui já vou só falar que tem algumas palavras que a gente vai repetir nessas aulas, tá? Essas palavras, no geral, essas todas, se pensar em todas as aulas que tem no canal, provavelmente todas elas você já deve ter visto, caso você tenha assistido todas as aulas, né? Elas todas já devem ter aparecido nas aulas. Mas também a gente está repetindo aqui algumas palavras que a gente já viu nas aulas sobre a declinação. Quando eu faço um curso mesmo, com as aulas uma depois da outra, muitas vezes eu não falo de novo sobre uma palavra que eu já traduzi, porque eu penso, eu já falei uma vez, então não precisa falar de novo, né? Você já deve saber. Mas aqui, como não é tipo um curso, e você pode sim assistir esta aula sem ter assistido as outras, sem ter assistido a aula sobre a declinação da palavra você ou eu prefiro traduzir tudo para ficar tudo bem claro, tá? Então, pode ser que a gente repita algumas coisas, vai ser uma repetição para você. Se você não lembrar, é bom falar aqui. Se você lembrar, é bom falar de novo também, para ficar gravado melhor na cabeça, né? Ok, então, só para explicar que sim, que a gente está repetindo algumas palavrinhas. Provavelmente a palavra jest com certeza já apareceu, to também com certeza, jak é provável, não sei, mas é isso, é normal, são as palavras que a gente usa muito no dia a dia, então é normal que em várias frases essas palavras aparecem. E vamos passar para, então, o segundo caso, que é dopełniać. Dopełniać, você lembra qual é o caso em português? É genitivo. Genitivo temos duas formas aqui, jego e go, dele e ele. E o primeiro exemplo é
Gdzie są jego rzeczy? Onde estão as coisas dele? Gdzie significa onde. Są significa estão ou são, que em polonês é a mesma coisa. É falado da mesma forma, da mesma maneira. Jego significa dele, e eu deveria ter colocado isso antes. Jego ou go pode significar ou dele ou ele. E rzeczy aqui significa coisas, as coisas. Rzeczy, coisas. Então, de novo, passo a passo. Gdzie, onde. Depois, są significa estão. Jego, dele. E rzeczy, coisas, as coisas. E a frase toda é: gdzie są jego rzeczy? Gdzie są jego rzeczy? Onde estão as coisas dele? E a segunda frase: nie było go tam. Ele não estava lá. Nie significa não. Nie significa não. Było significa estava, mas na verdade nie było é um pouco como se fosse não havia. Não havia. E é nesse sentido que temos esse było aqui. No geral, było poderia ser estava também, porque é do verbo ser, estar e é no passado. Mas nessa frase especificamente, esse nie było é como se fosse não havia. Se a gente quiser falar, não havia mais lugares, seria nie było mais lugares. Se a gente quiser falar não havia janta, seria nie było a janta. Se a gente quiser falar não havia, não sei, sobremesa. Tô pensando em comida, né? Janta, sobremesa. Seria assim, nie było a sobremesa. Então, aqui a tradução não é literal. A tradução aqui é ele não estava lá, porque esse é o sentido. A gente não fala não havia ele lá, né? A gente fala ele não estava lá. Mas em polonês essa construção essa estrutura ficou um pouquinho diferente. Por que eu estou falando disso? Porque é importante que você saiba que nie było, no geral, é a estrutura de não havia. Se a gente quiser falar literalmente, ele não estava lá, seria on tam nie był. On tam nie był. Tam significa lá, que temos aqui. Nie significa não, né? Aqui. E był, ele estava, ele era. Então, nie był, não estava ou não era. Tam nie był, lá não estava ou lá não era. E on é ele, mas olha que aqui a forma dessa palavra ele é diferente, né? Aqui é assim. Este então é o primeiro caso. É nominativo. Nesta frase, on está em nominativo, no nominativo. E nesta frase aqui, em polonês, nie było go tam, está em genitivo, em dopełniacz. Então, por isso que estou explicando que nie było, na verdade, não é a estrutura de ele não estava lá. É tipo, não havia ele lá. Ok? Ficou claro isso ou ficou meio confuso? Se ficou meio confuso, deixa nos comentários, tá? E eu vou tentar explicar. Eu lembro que quando eu estava escrevendo esta frase, eu pensei, talvez não seja uma boa frase aqui porque não é uma tradução literal, né? A gente não fala não havia ele lá. Mas depois pensei, é melhor falar sim, para você saber, para aprender mais. Eu vou explicar, e eu expliquei as duas formas, né? Nie było go tam ou on tam nie był. Para você saber, simplesmente, para você ter essa consciência que temos dois jeitos diferentes de falar em polonês e um é literalmente polonês e português é igual, então on tam nie był, só a ordem das palavras que é diferente, ele não estava lá. Mas esta estrutura aqui, nie było go tam,
É tipo, não havia ele lá. Ok? Mais literalmente traduzindo. E aqui eu tenho uma coisa para falar para você. Não sei se você lembra, mas na aula da declinação da palavra eu e da palavra você, tinha casos que a gente também tinha duas formas diferentes, né? Uma forma maiorzinha e uma menorzinha. Do caso de declinação, né? Duas formas de palavras. Isso está acontecendo aqui. Só que, qual é a diferença? A diferença é que aqui, nem sempre a gente consegue mudar de uma para outra dependendo da ordem das palavras. Porque, não sei se você lembra, normalmente era assim. Quando a palavra ficava no começo da frase ou às vezes no final, a gente pegava a forma maior. E quando era no meio, a forma menor. Às vezes isso acontece sim. Por exemplo, aqui. Nie było go tam, não havia ele lá. Vou traduzindo assim porque é uma tradução melhor, tá? Para entender a lógica da frase. Não havia ele lá. Se eu quiser falar em polonês, ele não havia lá. Poderia ser jego nie było tam. Tá? Se eu quiser falar não havia lá ele, seria nie było tam jego. Poderia ser go ou jego, mas a gente poderia usar esta forma maior para colocar no começo ou no final. Porém, tem alguns casos nos quais a gente não pode usar esta regra. Por exemplo, aqui, gdzie są jego rzeczy. Neste caso, go ficaria errado, porque jego significa dele aqui, tá? Jego significa dele, então a gente não poderia falar gdzie są go rzeczy, porque isso não faz sentido. Porque dele, quando a gente está falando sobre alguma coisa que pertence a ele, tem que ficar jego, tudo junto, tá? Então é tipo de quem? Dele. Aí temos jego aqui. Sim. Então, é isso que eu queria dizer, que nem sempre a gente consegue fazer isso, de que quando fica no meio da frase, aí pegamos a forma menor. Não. No caso das coisas que pertencem a alguém, aí não dá pra fazer isso, aí sempre vai ser a forma maior. Ok? É mais para as pessoas que já estão ligando os pontos, lembram da aula sobre a declinação da palavra eu, a declinação da palavra você, tá? Porque é assim, é dessa forma. Ok, mas se você não lembrar disso, não precisa se preocupar, tá? É só um detalhezinho, não precisa decorar isso e pensar, Marta, não, mas é muita coisa. Tá bom, então deixa, não precisa memorizar. Só memorizar as frases que estão aqui, que estão certo. Ok? E vamos passar para o próximo caso, que é celownik. Celownik é dativo. Jemu ou mu. É como se fosse a ele ou para ele às vezes, né? Então, temos aqui as frases. Powiedz mu, że zaczekam w samochodzie. Diga a ele, ou diga pra ele, ou fala pra ele, né? Que vou esperar no carro. Powiedz significa diga. Realmente não é literalmente fala, é diga. Mu é a ele. Poderia ser também powiedz jemu, se a gente quiser enfatizar aquele a ele, não falar para ninguém, só fala a ele. Poderia ser powiedz jemu, também poderia ser, tá? A ele. E de novo, eu não estou escrevendo as formas. Mu e jemu é a ou para, às vezes é aquele a com sentido de para ele, ok? Powiedz mu, então diga a ele, fala para ele. Że significa que. Że significa que.
Zaczekam. Zaczekam significa vou esperar, eu vou esperar. E w samochodzie significa no carro. W em no na. Também a gente já viu esta palavra. E samochode veio da palavra samochód, que significa carro. Então, de novo, powiedz, diga, ou às vezes, em português é mais natural falar fala para ele, né? Ao invés de diga a ele. Mas esta é a forma mais literal, a tradução mais literal. Mu, a ele, para ele. Że, que. Zaczekam, vou esperar. W samochodzie. W samochodzie. Esse W fica com som de F. W samochodzie. No carro. E a forma principal da palavra carro é samochód, só que aqui está declinado, por isso ficou w samochodzie. Powiedz mu, że zaczekam w samochodzie. Powiedz mu, że zaczekam w samochodzie. Diga a ele, fala para ele, né, que eu vou esperar no carro. E olha, quando temos no começo da frase, aí a gente usa a forma maior. Aí, neste caso de declinação, isso funciona, tá? No começo da frase, é a forma maior. No meio, normalmente menor. No final, depende. Depende. Às vezes a gente usa a menor, às vezes a maior. Ok? Então, temos aqui jemu, neste caso é nele, mas sim, às vezes fica diferente, né? Às vezes não tem aqui a forma, mas a forma principal é esta, a declinação para português. Mas às vezes acontece, sim, que tem uma exceção. Depois temos możemy, que significa podemos, e zaufać significa confiar. Zaufać, confiar. E um exercício pequeno. Se eu quiser falar em polonês, é que em português não faz sentido. Podemos nele confiar, né? Podemos confiar nele, aí sim. Como seria podemos confiar nele em polonês? Seria możemy zaufać mu ou jemu. Mais natural fica jemu no final. E se a gente quiser colocar no meio isso, tipo możemy zaufać. Podemos nele confiar, né, em português. Aí, mais natural seria mu. Możemy mu zaufać, porque fica no meio. Então, é mais natural colocar essa forma menorzinha, tá? E, da mesma forma, aqui, se a gente quisesse mudar essa primeira frase e colocar esse a ele no começo. Tipo, a ele, pra ele, fala que vou esperar no carro. Aí, não seria mu, powiedz, że zaczekam w samochodzie. Seria jemu, porque ficaria no começo da frase. Então, a forma maior. Sim, no final não tem muito como falar, né? Diga que vou esperar no carro a ele. Aí fica meio confusa a frase, então. Não vamos fazer essa brincadeira. Mas só para relembrar que a forma menor normalmente fica no meio da frase, a forma maior no começo. No final, acho que normalmente é a maior, mas depende. Ok, pronto. Então, só para repetir esta frase aqui, jemu, nele, neste caso, możemy, podemos zaufać, confiar. Jemu możemy zaufać. Jemu możemy zaufać. Nele podemos confiar. E vamos passar para a próxima frase. A próxima frase e o próximo caso de declinação também. O próximo é B, porque em polonês é biernik. Biernik eu estou pensando aqui nas formas. Biernik em português seria acusativo. E temos aqui três formas: jego, niego e go. Tá? Temos três formas diferentes. E estou pensando que essa niego, acho que deveria estar presente aqui, em dopełniacz também. Eu vou verificar, qualquer coisa eu coloco ali, tá? De qualquer forma, temos já dois exemplos. E aqui temos dois exemplos, um com niego, mas sim, ali acho que deveria ter também.
Sim. Então, ali acho que vou adicionar depois, antes de colocar o documento para você baixar. Enfim, temos aqui jego, niego e go. É ele, ou às vezes lo, ou às vezes o, até, em português. Por exemplo, temos aqui a frase. Martwię się o niego. Estou preocupado com ele. Martwię się significa estou preocupado ou estou preocupada. Mas como você pode reparar aqui, não temos jestem em polonês. E no geral, eu estou é jestem. Não tem aqui. Mas no geral, eu estou, em polonês, é jestem. Eu estou ou eu sou, né? Por quê? Porque isso aqui é um verbo. Em polonês, a gente fala tipo, eu me preocupo, ou eu estou me preocupando. Esse się é aquele se ou me, neste caso. Preocupar-se seria martwić się. Eu me preocupo seria martwię się. Então, esse się é se, é me também, tá? Então, é isso. E a parte martwię é estou preocupando ou preocupo, tá? Então, martwię się literalmente mais, não é estou preocupado ou preocupada, mas eu me preocupo ou estou me preocupando. Só para entender melhor a lógica da língua, ok? Estou falando isso. Ok. E depois temos aqui o niego. O niego em português fica com ele. Normalmente, o a gente não traduz como com, mas neste caso específico, é como se fosse isso, tá? O como se fosse com, e niego aqui é ele. E de novo eu não anotei, né? Jego, niego, go, e, ele, ou, lo, ou às vezes o. Já você vai entender melhor. Ok, então de novo, martwię się, estou preocupado, estou preocupada, mas literalmente estou me preocupando ou eu me preocupo. O niego, com ele. Martwię się o niego. Martwię się o niego. Estou preocupado, estou preocupada com ele. E o segundo exemplo não tem niego, mas tem go. E temos aqui, zaprosisz go na swoje urodziny. Você vai convidá-lo para a sua festa de aniversário? E aqui, passo a passo indo, seria zaprosisz, significa você vai convidar, tá? Nessa parte, zaprosisz significa você vai convidar. Aí, temos go. Go, esse aqui, lo. Tipo, em português a gente fala, muda um pouquinho, né, o verbo em si. A gente não fala, você vai convidar ele. Você vai convidá-lo para a sua festa de aniversário, né? E por que eu traduzi aqui ainda como o? Porque a gente poderia falar também, você vai o convidar, né? Tipo, no sentido de você vai convidar ele, de convidá-lo. Mas, então, às vezes, para falar ele, em português a gente coloca lo, às vezes coloca o, você vai o convidar. Acho que assim seria a forma correta, né? Então, esse go tem essas três traduções, ele, lo ou o. E depois temos aqui na, que seria para, neste caso, na, para. Swoje, que nem sempre significa sua, mas neste caso significa, vou colocar aqui, swoje urodziny, seu aniversário. Em polonês dá para entender que é para a sua festa de aniversário, mas literalmente urodziny só é aniversário. Então, aqui, na verdade, mais literalmente seria você vai convidá-lo para o seu aniversário. Poderia ser assim também, né? Em português. Aí não teria essa parte, a sua festa, porque não tem a palavra festa na frase em polonês. Ok, então de novo, zaprosisz, você vai convidar go, então você vai convidá-lo, ou você vai convidar ele, né? Ou você vai o convidar.
na swoje, para a sua, para o seu, depende, né? Para a sua festa de aniversário ou para o seu aniversário. Urodziny é aniversário. I a frase toda? Zaprosisz go na swoje urodziny. Zaprosisz go na swoje urodziny. Você vai convidá-lo para a sua festa de aniversário ou para o seu aniversário? Ok, e vamos para o próximo caso de declinação. Só mais um comentário. Se a gente quiser falar ele você vai convidar, tipo, nem sei se dá para falar assim em português, mas se a gente quiser jogar esse ele para o começo da frase, tipo, você vai convidar essa pessoa você vai convidar, só que ao invés de essa pessoa seria ele você vai convidar, aí em polonês a gente falaria o quê? A gente falaria jego você vai convidar para o seu aniversário, tá? Então, go viraria jego, porque seria o começo da frase. Ok? Então, a forma maior desse go é jego, tá? Aqui. E a gente poderia, sem problema nenhum, colocar aqui e falar assim, fazer assim a frase. Jego zaprosisz na swoje urodziny. Se a gente quiser enfatizar aquele jego, aquele L, né? Poderíamos fazer assim. Ou, ao contrário, podemos jogar para o final também. Zaprosisz na swoje urodziny jego, tipo, você vai convidar para o seu aniversário ele, né? Então, para enfatizar, fica este jego no começo ou no final da frase. Pode ficar no meio também. Poderia ser jego aqui, se a gente quiser enfatizar de novo. O foco, tipo, você vai convidar ele para o seu aniversário? Também poderia ser, tá? Esse jego é para enfatizar mais. No começo da frase, é isso que a gente usa no final normalmente também. No meio, normalmente não, mas se alguém quiser, dá para usar. Ok. E passando para o próximo caso, que é narzędnik, instrumental em português, que seria z nim ou nim, que seria em português com ele. Por exemplo, aqui. Jutro z nim porozmawiam. Amanhã vou conversar com ele. Jutro significa amanhã. Z nim é com ele. E aqui temos z. Z normalmente traduzimos como com, sim. Z com. Aquele z nim que eu não traduzi. Z nim é com ele. E porozmawiam significa vou conversar. Então, de novo. Jutro significa amanhã. Z nim com ele. E porozmawiam vou conversar. Jutro z nim porozmawiam. Jutro z nim porozmawiam. Amanhã vou conversar com ele. E a próxima frase. Nie przejmuj się nim. Não se preocupe com ele. Nie significa não. Não sei se eu já anotei hoje, acho que só anotei com uma outra coisa. Przejmuj się é tipo uma ordem. Se preocupe. Na verdade, se preocupe, tá certo. Preocupe-se ou se preocupe. Preocupe. É um imperativo. Przejmuj się é preocupe się se. Então, przejmuj się, se preocupe. Nie przejmuj się, que normalmente é assim que a gente fala. Nie przejmuj się, né? É não se preocupe. E nim, aqui em português com ele. Em polonês é nim, sem o z mesmo. Só nim. Em português com ele. Então, de novo, nie przejmuj się, junto, né? Não preocupe-se, não se preocupe, nim, com ele. Nie przejmuj się nim. Nie przejmuj się nim. Não se preocupe com ele. Ok. E vamos passar para o próximo caso, que é miejscownik, colocativo, que é o nim, que é sobre ele, dele ou nele, dependendo do caso. No contexto, às vezes só ele também.
Ok, primeira frase. Nie mówiłeś mi o nim. Você não me falou sobre ele. Nie significa não, como a gente já sabe. Mówiłeś significa você falou ou você estava falando, também seria assim, dependendo do contexto. E a forma masculina, o que isso significa? Isso significa que assim a gente falaria com um homem. Com um homem, eu falaria assim. Nie mówiłeś mi o nim. Você não me falou sobre ele. Nie mówiłeś mi o nim. Mas se eu fosse falar com uma mulher, eu falaria nie mówiłaś. Tá? Então eu tenho que ajustar a minha fala, o jeito de falar, a forma do verbo, a pessoa que eu estou conversando. Quando é um homem, eu falo nie mówiłeś. Quando é uma mulher, eu falo nie mówiłaś. Tá? E aqui temos nie mówiłeś, então estamos conversando com um homem. Nie mówiłeś. Mi significa me. A gente falou sobre isso na aula sobre a declinação da palavra eu. E o nim sobre ele. O normalmente traduzimos como sobre e nim aqui, ele. Então, eu coloquei o nim. Olha, acho que não teve nenhuma coisa aqui que eu coloquei antes de começar a explicar as frases que eu coloquei aqui nas anotações. O nim é sobre ele, dele, nele. Por que temos aqui dele? Porque eu poderia traduzir esta frase como você não me falou dele, né? Então, dele também serve em algumas situações, mas é dele mais nesses sentidos de sobre ele, tá? Você não me falou dele, você não me falou sobre ele. E nele, já já a gente vai ver também. Então, de novo, nie, não, mówiłeś. Você falou, me, o nim, sobre ele. E a frase toda, nie mówiłeś mi o nim. Nie mówiłeś mi o nim. Você não me falou sobre ele. E a segunda frase, w nim jest tyle spokoju, há tanta paz nele. W nim, nele, tipo dentro dele, porque é locativo, eu sempre falo sobre isso sobre este caso de declinação. Em polonês é miejscownik, o nome vem da palavra lugar. E em português também, o locativo, de locação, de um lugar, né? Então, nele é locativo em polonês. W nim, tá? W nim. Então, w nim significa nele. Esse v aqui não faz parte do caso de declinação, mas nele é v nim junto, não só nim, mas v nim mesmo. Eu tinha anotado, né, que v é em, no, na. Em português é uma palavra, é nele. A gente não fala em ele, a gente fala nele. Por isso eu marquei junto, tá? V nim, nele. Jest significa está ou é ou a aqui. Jest. É ou está ou a. Ok. Depois temos tyle. Tyle é tanta. Ou tanto também seria assim. Tanta, tanto, assim. E spokoju veio da palavra spokój, que significa paz. Então, de novo, w nim, nele, jest a tyle, tanta, spokoju. Tá diferente do spokój porque tá declinado, paz. W nim jest tyle spokoju. W nim jest tyle spokoju. W nim jest tyle spokoju. Há tanta paz nele. Literalmente, nele há tanta paz, né? Ok, e falta só o último caso de declinação, que é wołać, então vocativo. Então, quando a gente quer chamar alguém, a gente usa este caso. Só que para os pronomes pessoais, isso não faz muito sentido, porque a gente não fala, tipo, o ele. Não, a gente fala o Marta, o Cris, né? Faz sentido. O menino, o filho. Aí, tudo bem. Agora, o ele não faz sentido. Mas, no caso de declinação existe, por isso eu coloco aqui, seria o, on. Fica igual nominativo. A gente tem o costume de colocar o aqui no começo,
on, tá? Igual o nominativo. E L, on, O-L. Ok. E esse foi o último caso, então a gente está concluindo a nossa aula aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre a aula, sobre essas aulas, sobre a declinação. É muito difícil? Não é? Dá para entender quando eu explico? Não dá? Queria saber, conta para mim nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Se tiver alguma sugestão, deixe. Se você tenha gostado da aula, deixe o seu like, deixe nos comentários também para mim um feedback que você gostou. Se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo. E muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Então, até a próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!